Você conhece Machu Picchu? A cidade de Machu Picchu foi construída pelos Incas no século XV. Suas estruturas rochosas resistiram ao tempo e são hoje um importante sítio histórico da América do Sul. A antiga cidade Inca, localizada nas Cordilheiras dos Andes, no Peru, a noroeste da cidade de Cusco. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno e patrimônio da humanidade, Machu Picchu preserva um importante capítulo da história da América pré-colombiana, representando um registro da arquitetura e das técnicas de engenharia do Império Inca que datam do século XV. O local é atualmente um dos principais destinos turísticos da América do Sul e se transformou em um símbolo do subcontinente. Construída pela civilização Inca no século XV, foi abandonada por volta do século XVI e ninguém sabe dizer ao certo as razões para que isso acontecesse. Composta por templos, observatórios astronômicos, palácios, silos, terraços e trilhas construídas com blocos de rocha, a cidade ficou conhecida mundialmente a partir de 1911, após a expedição de Hiram Bingham. Apresenta centenas de estruturas preservadas que mostram como se dava o funcionamento da sociedade que ali vivia, seu ordenamento territorial e as atividades desenvolvidas. O sítio histórico de Machu Picchu está localizado no sudeste do Peru, no subcontinente sul-americano. A cidade foi construída a uma altitude de 2.445 metros na Cordilheira de Vilcabamba, sendo descrita pela Unesco como um ponto de encontro entre a porção peruana dos Andes e a bacia amazônica. Próximo das ruínas de Machu Picchu está o Vale do Alto Urubamba, por onde corre o rio Urubamba, cujas águas abasteceram boa parte das cidades incas. Como é possível observar no mapa, Machu Picchu fica a noroeste de Cusco, importante cidade que desempenhou o papel de capital do Império Inca e que é hoje conhecida como Capital Arqueológica das Américas. O conjunto ocupa hoje uma área de 32.592 hectares, o que é equivalente a 325,92 quilômetros quadrados, distribuindo-se sobre 2 picos montanhosos. Machu Picchu, que significa antiga montanha ou velho pico, Huayna Picchu, nova montanha ou novo pico. As ruínas da cidade são compostas por cerca de 200 estruturas rochosas, a maioria construída em granito, que resistiram ao tempo cronológico e às intempéries climáticas dos séculos. Essas estruturas, templos, palácios, depósitos eram utilizados para finalidades diversas, entre as quais estão cerimônias e ritos religiosos, desenvolvimento da prática agrícola e como centro de observação astronômica. Conectando esses locais estão pontes, terraços e trilhas também construídas com rochas, o que faz de Machu Picchu uma das mais impressionantes estruturas da América pré-colombiana. A cidade está situada em uma região montanhosa de clima ameno, com temperaturas que variam entre 1 e 20 graus centígrados durante o ano e alto volume de chuvas, superando os 2.000 milímetros anuais. Tanto a sua posição quanto disposição, entretanto, proporcionam a existência de uma série de microclimas locais. O sítio de Machu Picchu dispõe ainda de uma ampla biodiversidade, que contém espécies de animais e de plantas características da região dos Andes e da Amazônia. A construção de Machu Picchu data do período de plena expansão do Império Inca pelos territórios da América do Sul. Vale lembrar que os Incas foram uma das mais importantes civilizações da América pré-colombiana, a qual se desenvolveu na região de Cusco, onde estão situadas as ruínas de Machu Picchu.
Estima-se que a cidade foi ali instalada por volta do século XV, durante o reinado de Sapa, ou imperador Pachacute, que governou entre 1438 e 1471. Foi a conquista de novos territórios promovidas por Pachacute que tornou importante a construção de uma fortaleza que serviria de refúgio para a população inca que vivia no Vale de Cusco, em especial para os membros da nobreza e os sacerdotes. Dessa forma, a cidade de Machu Picchu abrigou uma pequena população formada por cerca de 500 a 750 habitantes. Evidências arqueológicas, como utensílios feitos de cerâmica, indicam, entretanto, que os incas não foram os únicos moradores de Machu Picchu. Povos vindos de outras regiões do país, como o litoral, podem também ter vivido na cidade. Não se sabe ao certo ainda o porquê de Machu Picchu ter sido abandonada repentinamente pelos incas, embora muitas hipóteses apontem para a colonização espanhola do século XVI como principal motivo. Até então, Machu Picchu era uma cidade isolada e que somente aqueles que a conheciam de fato saberiam como acessá-la. Sua redescoberta, por assim dizer, aconteceu apenas em 1911. Foi no dia 24 de julho desse ano que o arqueólogo e professor estadunidense Hiram Bingham chegou à cidade enquanto buscava pelas ruínas de Vilcabamba, uma das últimas a resistirem à colonização europeia. Ele foi responsável pela ampla divulgação de Machu Picchu, visto que existiam indícios de que outros exploradores chegaram lá antes de Bingham. Os incas foram responsáveis pela construção de uma extensa rede de estradas denominadas Caminho do Rei, no idioma Quichua, e cujo principal objetivo era a integração territorial do Império Inca, criando um meio de fácil acesso à sua então capital, Cusco. Nessa malha é possível percorrer uma série de diferentes trilhas pelos sítios históricos dos Incas. Essas trilhas incas são as vias que conectam a cidade de Cusco a Machu Picchu. Trata-se de um percurso de 43 quilômetros aproximadamente, feito comumente em caminhada que tem duração aproximada de até 3 a 4 dias. Essa é uma das principais atrações turísticas da região, tendo em vista que a trilha inca se estende por uma área onde estão outras ruínas de cidadelas incas, além da paisagem natural, composta por florestas e pelas montanhas dos Andes. A maior parte da cidade se encontra preservada, isso é, sofreu pouca alteração no decorrer dos mais de 500 anos da sua existência. A fortaleza representa uma importante fase da história do continente sul-americano, que é o período anterior à colonização europeia. Machu Picchu revela também os avanços técnicos na engenharia e na arquitetura de uma das principais civilizações da América, o que a torna uma cidade importante de sítio histórico e arqueológico. Se você ainda não sabe, Machu Picchu se tornou um dos principais destinos turísticos do Peru e um dos mais visitados da América do Sul. A atividade ganhou força na região a partir dos anos de 1990, chegando na última década a registrar um pico de 1,5 milhão de visitantes por ano. A cidade foi declarada um santuário histórico pelo governo peruano em 1981, sendo ainda considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Por essa razão, a fim de preservar tanto a estrutura da cidade quanto a biodiversidade que vive no local, o número de visitantes foi limitado recentemente a 2.500 pessoas por dia. Além disso, faz-se obrigatório o acompanhamento de um guia turístico. Algumas curiosidades de Machu Picchu são: ela é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, foi listada pela Unesco como Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade em 1983.
A flora de Machu Picchu inclui 370 espécies de orquídeas, 20% todas as espécies encontradas do Peru. Possuía uma única e estreita entrada que demandava a vigia de poucos soldados. Essa característica, aliada ao relativo isolamento físico de Machu Picchu, tornava a invasão da cidadela uma tarefa muito difícil. Uma parcela da cidade original de Machu Picchu foi totalmente recoberta pela vegetação. Desde 2006, é proibido sobrevoar Machu Picchu. A medida foi adotada oficialmente pelo governo peruano e consiste em uma forma de manter preservado esse importante sítio histórico. Agora me diga se você já visitou Machu Picchu e compartilhe conosco aqui nos comentários o que mais lhe atraiu. Caso você ainda não tenha conhecido o lugar, me diga se pretende incluir o destino na sua lista de viagens. Muito obrigado a todos e deixem aqui o seu like para mais dicas incríveis como essa. Inscreva-se, curta e comente no nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.